Boa tarde, eu sou Edneide Almeida, secretária de Finanças da UNEB. Hoje o convite destina a sua videoconferência para a gente conversar sobre o Plano de Ações Articuladas. Para falar sobre esse tema, estamos aqui com a chefe da Divisão de Apoio aos Programas Especiais do FNDE, a senhora Maria Angélica Floriano Pedrosa. Seja bem-vinda, Angélica. Obrigada, professora. Boa tarde a todos. Hoje eu vou tratar um pouquinho sobre o PAR com vocês, dar uma visão geral, principalmente para dar um apoio aos novos gestores, né, que chegaram esse ano, às prefeituras e secretarias municipais de educação. Já adianto que eu recebi uma lista de algumas dúvidas que foram apresentadas à equipe da Undime. Vou tratar de algumas dessas dúvidas ao final da apresentação, ao final da videoconferência, e algumas outras situações que foram apresentadas são bem pontuais. Eu já vou orientá-los a entrar em contato com a equipe técnica do PAR, no FNDE. Os contatos, né, estarão ao final da apresentação para que vocês possam ter esse registro, para que a gente veja caso a caso, porque são casos muito específicos, eu acho que não teria cabimento a gente tratar aqui hoje, tá? Mas algumas questões mais gerais eu vou abordar com vocês ao longo da apresentação e ao final também. Bom, o que é o Plano de Ações Articuladas? O Plano de Ações Articuladas, ele é um planejamento dos municípios, estados e Distrito Federal para as ações educacionais do seu território para um período de 4 anos, né? Como que ele funciona? Como que esse planejamento funciona? O município tem acesso a uma série de informações do próprio censo escolar e outras fontes de dados próprias e elabora, monta, responde a uma série de questões para explicar, para dizer como está o seu diagnóstico, né, o diagnóstico da sua situação educacional. E com base nesse diagnóstico, no que é apontado por vocês, é elaborado um planejamento, cujo objetivo é melhorar aqueles indicadores, melhorar aquela realidade que foi apontada no diagnóstico nesse período de 4 anos. Além disso, o Plano de Ações Articuladas, ele favorece a questão do Pacto Federativo Nacional, porque é um apoio da União aos entes, tanto no âmbito técnico quanto no âmbito financeiro, orçamentário e financeiro, para o desenvolvimento dessas ações, em alguns casos, tá? Então, o PAR, ele tem esse caráter de assistência técnica e financeira, tanto para a esfera federal, estadual, quanto municipal, tá bom? Passar com vocês um breve histórico de como teve início o PAR até os dias de hoje. Então, ele teve início lá em 2007, com o Decreto 6.094, que instituiu o compromisso Todos pela Educação. Então, a gente teve o primeiro ciclo do PAR no período de 2007 a 2010. Lá nessa época, né, nesse período, várias ações de assistência financeira do MEC-FNDE eram atendidas via firmatura de convênios, né? Então, alguns municípios vão perceber aí que tem alguns convênios, às vezes até ainda vigentes, com o FNDE para a execução de algumas ações previstas nos seus planos de ações articuladas desse período de 2007 a 2010. E ao longo do tempo, a gente foi tendo vários avanços para melhoria, né, do PAR. Então, lá em 2007 a gente teve o início do primeiro ciclo, a gente teve um atendimento piloto com base num estudo da Unicamp, né, verificando alguns aspectos quanto à vulnerabilidade social, situação econômico-financeira, questão de déficit de vagas na educação infantil, vários outros, tá? Para iniciar esse primeiro ciclo. Em 2008, a gente teve o início do atendimento do Caminho da Escola, do programa Caminho da Escola, que é o financiamento de veículos escolares pelo PAR, né?
e também teve início ao monitoramento de obras no CIMEC, que é o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do MEC, né, do Ministério da Educação, onde é feita a execução do PAR, toda via CIMEC. A gente vai ver isso mais tarde. Em 2009, a gente teve uma priorização e uma expansão do atendimento para as creches. Em 2010, também um marco muito importante foi o estabelecimento do Registro de Preço Nacional, que a gente vai abordar um pouquinho mais à frente na palestra também, para mobiliário escolar. Então, esses aí foram alguns marcos nesse primeiro ciclo do PAR, que foram muito, muito importantes e que continuam até hoje de uma certa forma. Em 2011, a gente teve início ao segundo ciclo do PAR, tá? O PAR 2011 a 2015. E um marco legal muito importante desse ciclo foi a publicação da Lei 12.695 de 2012. Essa lei instituiu, entre outras coisas, a forma de transferência direta dos recursos do atendimento do Plano de Ações Articuladas aos entes. Então, o instrumento para essa transferência direta passou a ser o termo de compromisso, que é o que a gente tem até hoje, em substituição aos termos de convênio. Os termos de compromisso são uma forma muito mais célere de celebração desses acordos entre a FNDE e os municípios e estados. Então, ele persiste até hoje, é tudo via sistema e é um marco muito importante e característico do PAR. Tá? Entre outras coisas também, durante esse ciclo, lá em 2011, a gente teve também como marco o início da execução de algumas obras do plano do PAC, do Plano de Aceleração do Crescimento, no que tange às creches e quadras escolares. Então, muitas dessas ações, elas estão vinculadas ao PAC, muito embora sejam também via termos de compromisso, vocês possam acessar pelo sistema do PAR, né, pelo módulo do PAR. Não é um módulo à parte, tudo via PAR. Em 2012, a gente teve também o início da execução do PAC mesmo e a publicação propriamente dita da lei, que eu mencionei anteriormente a vocês. Em 2013, como uma forma de otimizar as construções das creches, foi estabelecida a metodologia inovadora de construção, que era através de registro de preço nacional também, pelo FNDE, por ata de registro de preço, né? Em 2014, a gente teve uma modificação, um ajuste nas regras para efetivação dos pagamentos, dos repasses de recursos no âmbito do PAR para os entes federados, por uma questão até de demanda de órgãos de controle. Eu vou tratar disso um pouquinho mais tarde, mas em suma, como que é isso? Até 2012, 2013, quando o instrumento ele era firmado, e o ente recebia na integralidade aqueles recursos previstos. A gente começou a ter uma série de questionamentos, de problemas de não execução desses instrumentos, e um acúmulo muito grande de recursos em contas específicas. Então, até como uma forma de melhorar a gestão desses recursos, a partir de 2013 e 2014, passou-se a fazer o pagamento, o repasse dos recursos, mediante a comprovação da execução, da contratação dos itens. Então, um determinado termo de compromisso, por exemplo, que previa em que foi pactuada a aquisição de mobiliários escolares, o município, para receber o recurso, deve anexar, tem um campo específico no CIMEC para isso, que é um campo de execução e acompanhamento, ele deve anexar os contratos nessa aba para que comprove, esses contratos seriam a comprovação da execução desse mobiliário escolar, desses itens. E aí sim ele estaria apto a receber recurso. Então, isso daí foi instituído em 2014, tá? Em 2015 também a gente teve alteração da forma de pagamento das obras também, né? Pela vinculação da execução. Então, existe um módulo específico no CIMEC, que é o módulo Obras 2.0,
que é um módulo de acompanhamento e fiscalização do andamento das obras, né? E o repasse de recursos também só é feito mediante a comprovação das medições, a fiscalização dessas obras. Isso daí também teve essa mudança muito importante também em 2015. Bom, qual que é a abrangência do PAR para a gente ter uma noção? O PAR, o foco dele é a educação básica, né? Então, como que a gente tem educação no Brasil, a educação básica no Brasil? Bom, nós temos uma abrangência de 26 estados mais o Distrito Federal, então 27 unidades federativas, mais de 5.500 municípios. E nesse conjunto aí a gente tem mais de 185 mil escolas de educação básica, que atendem quase 50 milhões de alunos e quase 2 milhões e 200 mil funções docentes. O PAR ele abrange, por ser voltado à educação básica, ele tem um atingimento muito grande em toda essa população de professores e de alunos, né? Ele tem um impacto muito grande nesse atingimento em todos os estados estados e no Distrito Federal. Como é que o PAR está estruturado? O PAR, além de ser plurianual, a gente considera que ele também é multidimensional. A própria legislação do PAR e agora o próprio Plano Nacional de Educação, né, oficializaram essas dimensões do PAR, né? Então o PAR ele tem 4 focos, por assim dizer: a gestão educacional, a formação de professores e profissionais de apoio ao ensino, práticas pedagógicas e a infraestrutura física e recursos pedagógicos. Então, o planejamento do município, que é o PAR, ele abrange essas 4 dimensões. Então, nessas 4 dimensões, a gente vai ter muitas ações aí de assistência técnica e financeira do FNDE, do MEC. Por outro lado, a gente vai ter muito mais ações que são de responsabilidade do próprio município, porque a gente tem que encarar o PAR dessa forma sistêmica. Regime de colaboração. Exato, é um regime de colaboração, mas, além disso, ele é um planejamento do ente para melhorar a sua educação naquele período de 4 anos e o que ele precisa fazer dentro dessas 4 dimensões para melhorar aquilo que ele indicou lá no diagnóstico dele, tá? Bom, a operacionalização do PAR se dá via CIMEC. Acredito que muitos já estejam familiarizados com o CIMEC, a gente pode até entrar no site, né? Eu vou aproveitar esse slide aí para já falar de uma questão que é muito apontada para a gente, que é a questão do acesso, da senha de acesso. Como é que funcionava antes, né? Cada prefeito e cada secretário deveria acessar o CIMEC e preencher um cadastro, enviar uma série de documentos para solicitar o envio da senha. Do ano passado para cá, tentou-se e está em implementação uma forma de envio automático de senhas. Por quê? A gente percebeu que havia uma duplicidade, ou mais até, de envio de documentações pelas prefeituras e secretarias municipais de educação, dos mesmos documentos para objetivos diferentes. Então, a gente tem uma área no FNDE que é responsável pelo cadastro e habilitação das entidades, que não para todos os programas do FNDE. Então, independente de ser o PAR, de ser o PENAI, de ser o PDDE, as prefeituras têm que estar habilitadas. Então, a gente tem uma área específica no FNDE que trabalha com isso. O que resolveu ser feito? Que esse cadastro seja único e que houvesse uma comunicação entre esse sistema de cadastramento e habilitação e o CIMEC para envio das senhas do CIMEC. Bom, claro que a gente teve e continua tendo alguns tropeços, né? A gente sabe que muitas pessoas ainda não receberam o seu acesso, mas como é que está funcionando agora? Isso já está em funcionamento, tá? Estão sendo priorizados os envios de senhas dos prefeitos.
Porque os prefeitos que têm algumas ações que são exclusivas deles, por serem gestores, como, por exemplo, solicitação de algumas prorrogações, algumas questões que são específicas deles. Então, o envio de senha para eles está sendo priorizado. Então, o cadastro e, consequentemente, envio de senhas dos prefeitos está sendo atualizado. E aí já se iniciou uma força-tarefa para finalização do cadastro e envio das senhas dos dirigentes municipais de educação. Então, a gente sabe que tem tido muitos problemas, muita gente ainda não recebeu suas senhas, então a gente pede um pouquinho de calma. Eu sei que a gente já está em março, mas tudo vai se resolver. No caso de quem já recebeu senha e não conseguiu acessar o CIMEC, deu algum problema na senha, a orientação é que vocês entrem em esqueci minha senha, porque aí vai ser enviada uma nova senha por e-mail que está cadastrado para vocês. E se ainda assim vocês não receberem essa senha, vocês vão entrar em contato com as equipes do PAR e do Plano de Metas, do MEC. Os contatos vão estar ao final da apresentação, tá? Para relatar o problema. E aí a gente vê caso a caso, tá? Mas de pronto, a gente já diz que a gente percebe muitos problemas no envio da documentação, dos anexos, do cadastro, informações de e-mail. E-mail é uma informação essencial para a gente, que trabalha com o sistema. Então, às vezes o e-mail vai errado, ou é informado um e-mail que não se tem acesso de fato. Deixou de informar também. Exato, né? Ou então deixou esse campo em branco lá no anexo 1, não é isso? Então, precisa muita atenção no preenchimento dessas informações e no envio dos documentos que são solicitados. De todo modo, ao final da apresentação, a gente vai ter um slide com todos os contatos que a gente considera mais importantes para que vocês tenham registrado aí, tá? Bom, voltando então ao CIMEC, tirando esse parênteses aí do acesso, né? Como é que funciona o andamento do PAR? Uma vez cadastrados, uma vez com acesso ao CIMEC, né, a prefeitura, o prefeito, o dirigente municipal precisa proceder a uma atualização dos seus dados. Isso é muito importante também, porque toda a comunicação que a gente faz com vocês, ou é via e-mail, tanto o e-mail da prefeitura, da secretaria, quanto dos dirigentes também, municipais, do prefeito, tá? Então, tem que ser e-mails que sejam utilizados por vocês e acessados. Como também os telefones. Né? A gente muitas vezes precisa fazer algum contato telefônico e a nossa base de dados para procurar isso é o CIMEC. Então a gente pede muita atenção nessa atualização dos dados, aproveitando que está tendo uma mudança de gestão, que vocês caprichem nisso daí. A primeira etapa do PAR é a elaboração do diagnóstico, o diagnóstico da realidade educacional de vocês. Com base nesse diagnóstico, vocês vão fazer o planejamento, né, das políticas que precisam ser feitas para melhorar aquilo que foi apontado no diagnóstico, como eu falei para vocês. E aí, uma vez que vocês montaram o planejamento de vocês, como que acontece? Como é que são as etapas subsequentes? Vocês montam o planejamento de vocês, isso é enviado. A gente fala que é enviado ao MEC, à FNDE, e à medida que, no caso das ações de assistência técnica e financeira, à medida que a gente tem uma disponibilidade orçamentária, determinadas ações vão ser atendidas ou não, tá? E uma vez que uma determinada ação é atendida, é gerado um termo de compromisso, tá? Que é um instrumento, que é o acordo entre o município ou Estado e a União, no caso representado pela FNDE. Então, é firmado um termo de compromisso para aqueles itens lá pactuados, aquela ação específica. Esse termo de compromisso ele é validado eletronicamente pelo prefeito municipal. Essa foi uma das questões que a gente recebeu. É tudo eletronicamente, vocês não têm que mandar nenhum papel para a FNDE com assinatura. E uma vez firmado, vocês estão aptos a executar essas ações. No caso de ações próprias de vocês, dos municípios, que estejam previstas no PAR também, vocês vão fazer a execução com recursos do planejamento de vocês, do orçamentário de vocês, tá? Vários itens, como eu falei lá atrás, da questão do registro de preço nacional,
Vários itens já foram atendidos ou são regularmente atendidos através de atas de registro de preço do FNDE. Então, a gente tem aí 2 grandes exemplos, que são os veículos escolares, né, os ônibus, lanchas também, a gente sabe de alguns municípios que são atendidos por lanchas, e imobiliário escolar. Então, esses são itens que são adquiridos via adesão no sistema de gerenciamento de registro de preço, que é o SIGARP, está citado aí no slide, né? Esses itens são adquiridos via ata de registro de preço do FNDE. Então, uma vez que o termo de compromisso é validado eletronicamente pelo prefeito e existe a ata de registro de preço disponível naquele momento, é feita uma comunicação entre CIMEC e SIGARP e é feita uma adesão automática daqueles itens ao pregão que estiver vigente. Então, por exemplo, atualmente a gente tem atas vigentes para ônibus escolares, tá? E algum termo de compromisso que tenha sido gerado agora no início do ano, por exemplo, para ônibus escolares, e o prefeito validar, deve ser gerada uma adesão automática lá no SIGARP. Caso isso não aconteça, a gente não tem como acompanhar, porque como a vinculação da adesão é a validação e a validação do termo é uma ação exclusiva do município, a gente não faz esse acompanhamento, né? Se vocês tiverem algum problema de adesão, vocês têm que nos contactar para que a gente verifique o que aconteceu. Porque, mais uma vez, comunicação entre sistemas pode ter algum problema, tá? Eu vou aproveitar. Angélica, eu só lembrando aqui, principalmente para os gestores novos, se você terminar o diagnóstico e não fazer o envio, nada você fez. Ah, não, sim. Eu vou mostrar para vocês isso quando a gente entrar lá no novo PAR, né? Porque isso aqui é uma visão mais geral, né? Quando eu vou mostrar algumas telinhas para vocês lá do novo módulo, né? Do módulo atual que a gente está, que é o 3º ciclo, para a gente ter uma ideia, tá? Eu vou só aproveitar aqui se bem que não, eu vou falar do registro de preço nacional mais à frente, eu entro lá no portal de compras mais à frente, que eu acho que é importante que vocês vejam, né? Conheçam, é um caminho muito importante. Bom, o PAR também, ele é uma ferramenta, um instrumento que favorece a governabilidade, tá? Porque ele promove a legitimidade da gestão, ele desenvolve a capacidade técnica dos entes, né? Ele favorece o regime de colaboração entre União, Estados e municípios, ele aprimora as redes de parceria e de cooperação, tá? Possibilita atendimento a metas educacionais. Então, ele é um instrumento muito importante de política pública e que faz articulação e que favorece a governabilidade, tá? Bom, entrando aqui na questão do registro de preço nacional, né? O registro de preço nacional, ele foi buscado como uma solução para alguns problemas que a gente percebia de execução dos entes. O que acontece? Para os entes fazerem a licitação própria, muitas vezes é muito difícil. A licitação dá deserta, ou o preço fica inexequível, fornecedor às vezes participa da licitação, mas aí o preço sobe muito porque é uma área de difícil acesso. Então, assim, o registro de preço nacional ele foi uma forma encontrada de otimizar as compras de alguns itens pelos entes. Por quê? Esses entes muitas vezes têm a capacidade técnico-administrativa reduzida, né? Falta mesmo de conhecimento dos procedimentos licitatórios e das questões orçamentárias, né? Uma questão também para otimizar a padronização dos produtos. Esses produtos que são adquiridos via registro de preço nacional, eles passam padronizados, eles passam por um controle de qualidade, né? Há várias etapas durante essas atas de registro de preço de controle de qualidade dos itens, né? E questão de falta de transparência também. Então, o registro de preço nacional, ele é uma licitação única em que são levantadas as demandas dos entes como um todo para um determinado item, por exemplo, o veículo escolar, é feito um levantamento de quantos entes apresentaram uma demanda aí para aquisição do veículo escolar pequeno lá, o micro-ônibus.
E aí, com base nessa demanda, é feita a licitação. Como uma quantidade de itens muito superior, ao invés do município licitar um ônibus, o FNDE vai licitar 1.000. Então, o preço cai demais, né? Você garante o fornecimento em muitos casos e o FNDE já pula uma etapa muito grande, que é toda a etapa licitatória. O FNDE faz toda a licitação. O município ele vai entrar no SIGARP e celebrar o contrato com a empresa. É basicamente isso. E aí vai ser a questão da celebração. O que vai ficar de responsabilidade do município é a validação do termo de compromisso lá no CIMEC, o acompanhamento no SIGARP da adesão, geração do contrato e cobrança da empresa de entrega e pagamento. É isso. Então, a etapa da licitação é toda feita pelo FNDE. Basicamente, como é que funciona essa questão do registro de preço nacional, tá? Bom, a gente tem uma demanda, então, por exemplo, ali, ó, alunos de educação básica. A gente falou lá atrás o volume, né, de matrículas, de escolas, de alunos, né, de educação básica. Então, a gente tem um ganho em escala para a compra desses itens. Com base nessa demanda, a gente vai atrás das especificações. Então, são levantadas as especificações daquele determinado item. Essas especificações, elas passam pelo aval de institutos de qualidade, por exemplo, o Inmetro é um parceiro do FNDE, né? Com base nessas especificações, são feitos estudos de mercado, até de questão de logística. Há empresas suficientes para fornecer isso no país todo? Como é que a gente pode fazer a licitação por região, uma nacional? Mas o país é muito vasto, então normalmente as licitações são divididas por região, se vocês já tiverem observado isso, né? Com base nessas informações, são abertas audiências públicas para discutir essas especificações, para ver se elas atendem ao que os entes precisam e também sobre o modelo de aquisição. Essas audiências públicas, elas são públicas, como o nome diz. Elas são abertas à participação de todos, tá? Então, é muito importante que tenha representantes de várias áreas para discutir esses itens. Uma vez que passou pela audiência pública, aí é feita a licitação em si, tanto por pregão eletrônico quanto pelo regime diferenciado de compras, tá? Uma vez feita a licitação, a gente vai ter o registro de preço nacional. Então, como eu falei, a vantagem do registro de preço nacional, a gente tem ganho de escala, que é comprado uma quantidade muito alta de itens. A gente tem a padronização dos itens no país todo, a gente, né, são estabelecidas as especificações, tem uma padronização. Transparência nos procedimentos, tudo é disponibilizado no site do portal de compras, que eu vou acessar para vocês. E a questão da qualidade, porque existe essa parceria com os institutos de metrologia e qualidade, tá? Uma vez que o registro de preço nacional está estabelecido, saiu lá o edital do pregão e saíram as atas, né, dependendo de como foi feito o modelo de aquisição, está disponível para que os estados e municípios façam adesão. Muitas vezes, vocês podem fazer adesão até com recurso próprio. Então, assim, a adesão de determinada ata não é exclusivamente com recurso do PAR. Às vezes, o município não apresentou a demanda no PAR, ou teve alguma emergência, alguma situação emergencial e tem um recurso e precisa comprar um determinado item, pode solicitar adesão diretamente lá no SIGARP para aquele item que estiver pregão vigente, tá? Então, além dos recursos federais no âmbito do PAR, os recursos próprios, também existem os recursos provenientes de emenda parlamentar, tá? E aí cada município, cada estado tem que fazer a sua articulação política para ver essa viabilidade de atendimento via emenda parlamentar. E também linha de crédito, por exemplo, no caso dos ônibus, é uma opção, que é um empréstimo, né? Aí, ao empréstimo, o município vai ter uma linha de crédito para fazer esse pagamento, tá? Como eu falei também, ao longo desse processo da duração, as atas de registro de preço, elas duram, em regra, 1 ano, tá? Elas têm validade, vigência de 1 ano, e ao longo dessa vigência são feitos controles de qualidade, né, em que as empresas são fiscalizadas para ver se elas estão produzindo aquilo que foi combinado, tá? Então, se o município, é muito importante também, embora tenha esse controle de qualidade, é muito importante que o município também, quando receba um item,
verificar se está atendendo o que está especificado no caderno de especificações técnicas daquela ata, para ver se a empresa entregou o que prometeu. E aí, no caso de não ter sido entregue o que foi prometido, o FNDE precisa saber para adotar alguma medida contra a empresa, tá bom? Bom, deixa eu só aqui entrar aqui, falando aí em registro de preços. Está transmitindo ainda? Transmite a internet também, né? A gente tem no site do FNDE o que a gente chama de portal de compras. Então, o endereço é esse daqui. Eu não acho necessário que vocês anotem o endereço. Eu sempre que preciso fazer a busca, eu entro num site de busca, coloco portal de compras do FNDE, vai ser o primeiro link, né? Então, o portal de compras do FNDE é onde vai ter todas as informações relativas às licitações em andamento, estão em vigor ou histórico também, né? Então, as duas áreas que eu considero mais importantes assim, para acesso de vocês são essa aba aqui, produtos, em que vão estar listados todos os produtos que o FNDE financia, licita ou licitou. Então aqui a gente tem ar-condicionado, tem mobiliário escolar, ônibus escolar rural. Eu vou acessar aqui do ônibus escolar rural porque a gente está com ata vigente, só para vocês terem uma noção e perceberem como é. Quando a gente escolhe um item, a gente vai ter aqui um menuzinho aqui do lado, e aí a gente entra em preços registrados e a gente vai ver o que tem de item disponível. Se tiver algum pregão em andamento e alguma ata vigente no momento, vai aparecer aqui em preços registrados. Então, no momento, a gente tem algumas atas de registro de preço vigentes para ônibus escolar rurais, tá? Estão vencendo. Vão vencer agora em abril. A gente percebeu... mas essa informação consta aqui, ó. Então tem o número da ata e a vigência. E quando você desce aqui, então aqui, ó, é o pregão 42, um pregão tem várias atas, né? Então você pode consultar todas as atas. Aqui tem o caderno de informações técnicas, que vai ter a descrição dos ônibus aqui no caso, né? Enfim, e vários documentos que muitas vezes os municípios não solicitam, mas eles estão disponíveis aqui no portal de compras, porque às vezes os municípios precisam desses documentos para formalizar os seus processos na prefeitura, tá? Outro campo importante aqui também, que eu acho muito útil para vocês, é o de perguntas frequentes. A gente costumeiramente recebe algumas dúvidas sobre o funcionamento, por exemplo, do SIGARP e também de como contratar essas empresas. Então, assim, todas essas dúvidas que vocês tiverem sobre o registro de preços, sobre como comprar, utilização das atas, contratação, enfim, vocês podem acessar aqui nas perguntas frequentes e todas essas informações vão estar aqui. Então, por exemplo, sobre contratação, tá? Qual é o prazo para assinatura de contrato? O contrato é elaborado pelo FNDE ou pela empresa? Então, várias perguntas que os municípios já mandaram para a gente são consolidadas aqui, nesse sentido, tá? Então, aqui é um campo é uma área desse portal muito interessante. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta que eu sei que ela vai ser útil. Porque no final do ano agora, de 2016, a gente sabe que foram liberados alguns itens, né? Principalmente o transporte escolar. Então, por exemplo, o dirigente novato chegou agora, não compreendia muito, ele não fez a adesão, né, do que já estava posto para o município receber, por exemplo, um ônibus. Então, quando a gente vê lá que está terminando as atas dos ônibus, não vai mais dar tempo de fazer, né, adquirir o ônibus que já tinha sido... Tá. Não, mas o que acontece? A contratação tem que ser feita na vigência da ata, mas não a entrega. Tá bom. Então, assim, agora a gente teve essa mudança de gestão. Lá todos abriu, mas dá tempo ainda fazer a contratação? Dá. Então, a contratação tem que ser feita durante a vigência da ata. Então, a gente viu ali no caso dos ônibus, a gente tem itens que estão... itens cuja ata vence agora dia 4 de abril. A contratação via SIGARP tem que ser feita até 4 de abril. Tá? Então, o que acontece? Foi feito um termo de compromisso, teve mudança de gestão, aí o gestor anterior, por exemplo, não validou o termo de compromisso. Agora, à medida que os cadastros foram sendo atualizados e os municípios habilitados,
os termos podem ser regerados. É importante até que os municípios verifiquem isso e nos alertem, porque para nos ajudar mesmo isso, e até porque é interesse deles. Tem um termo de compromisso já no nome do novo gestor, do novo prefeito. Ele validou. A adesão ao SIGARP tem que ser feita de forma automática. Deixa eu ver se eu consigo acessar o SIGARP aqui. A adesão lá no SIGARP vai gerar um número de adesão, ela é feita de forma automática. O que não é automático é a contratação. Então, é isso, é aquilo que eu expliquei. O gestor validou o termo, ele entra no SIGARP, não consta aquele número de adesão, é porque houve um problema de comunicação entre o CIMEC e o SIGARP, e ele tem que nos informar para a gente verificar o que aconteceu. Porque a regra é, validou, tem pregão vigente, é para gerar adesão. Se não gerou, se não gerar, entrar em contato com a gente para a gente verificar o que foi. Gerou a adesão, tanto a empresa vai emitir um documento de anuência, né, de que pode fornecer, quanto a FNDE vai emitir um ofício comunicando à prefeitura de que a empresa anuiu o fornecimento. Por que esses documentos são importantes? Quando a gente entra aqui, nessa tabelinha aqui é um exemplo muito bom do que está inclusive acontecendo agora. Essa quantidade aqui, 300, 200, essa aqui foi a quantidade que foi licitada pela FNDE. Não significa que tem mais essa quantidade. Exato. Então, para esse item aí, o ORI 1, por exemplo, a ata já, inclusive, já atingiu esse limite. Então, não está sendo possível mais aderir a esse item aí. A empresa não vai ceder a carta, com certeza. Não vai. Ela não é nem obrigada, porque ela, quando ela participou da licitação, ela informou que aquele preço ela poderia praticar para 300 itens, e não para 310, 350, né? Então, tem essa questão. Então, essa anuência da empresa é nesse sentido. Ela está informando de que ela tem condições de fornecer aquele item. Com base nesses documentos de anuência, aí sim, o município pode gerar o contrato lá no SIGARP, e aí a empresa vai assinar e vai devolver assinado para o município, e aí vocês podem ver todas essas questões dentro aqui das perguntas frequentes. Tá? A anuência da empresa, ela aparece no SIGARP? Aparece. No SIGARP, né? Eu não vou assim, não tem como filtrar isso aqui, mas eu poderia entrar no município. Depois que ela aparecer no SIGARP, o município já está autorizado a gerar o contrato. Exatamente. Tá? Depois que gera, que assina e coloca no sistema, que no caso... Aí lá no CIMEC, na aba de execução e acompanhamento... O contrato já vai para o CIMEC. Não, eles têm que inserir. Não, ele não é inserido no SIGARP, ele é inserido no CIMEC. Isso, A empresa insere no SIGARP, mas o município tem que anexar no CIMEC, tá? É isso. Bom, vamos voltar à apresentação aqui então, para a gente continuar tratando especificamente do PAR, tá? Aqui você vai voltar. Ok. Bom, números do PAR. Em 2014, o FNDE, isso aqui é só para vocês terem um exemplo, tá? Então, em 2014, o FNDE teve um orçamento aí de mais de 55 bilhões de reais, né? Quase 40% desses valores referiram-se a transferências obrigatórias constitucionais, tá? O PAR, ele essa fatia verde aí da pizza, o recurso destinado ao PAR correspondeu a 13% do orçamento do FNDE. É um montante muito alto, se a gente considerar que o PAR, ele é uma transferência voluntária, né? Então, é uma parcela significativa de recursos do FNDE, né, do MEC FNDE, é destinada ao PAR, tá? Entre 2007, que foi o início do primeiro ciclo, e 2016, a gente teve aí um empenho superior a 32 bilhões de reais para o PAR. 27 unidades federativas foram atendidas nesse tempo, e quase que a totalidade dos municípios brasileiros. Muitos municípios, infelizmente, se a gente entra no PAR no ciclo 2011-2015, muitos municípios não enviaram o PAR para análise. Dá uns 40 municípios aí. É pouco, né? Então, mas assim, muitos municípios que não foram atendidos, por exemplo, até mesmo porque não enviaram o PAR para análise, né? Não saíram da fase de elaboração do PAR. Então, essa tabela aí a gente tem uma noção da abrangência do plano, né? Aproveitando isso, só para fazer
entrando aqui agora nas abordagens do PAR, né? O que acontece? O PAR, a gente fala, ele é um planejamento e ele é um guarda-chuva. Ele não é um programa, ele não é um projeto. Ele é um instrumento para a execução de vários programas. Então, aí a gente tem o programa do Caminho da Escola, a gente vai ter programas das secretarias do MEC, da SEB, da CECADI, né? Então, ele é um guarda-chuva de ações que podem ser executadas via PAR, tá? Então, no que a gente chama de PAR e infraestrutura, a gente teve aí a abrangência tanto na educação infantil, na ensino fundamental e médio, né? Então, todos os níveis aí da educação básica. São obras, né? Imobiliárias, né? Obras, mobiliários, equipamentos, né? Isso aí tudo, né? Pronacampo, educação especial, educação quilombola, o próprio Brasil profissionalizado, Proinfo. E dentro dessa abrangência aí, as ações que foram apoiadas, tanto em relação a obras, que foram ampliação, construção, reforma, aquisição de equipamentos, aquisição de ônibus escolares e ônibus acessíveis, aquisição de bicicletas e capacetes, a gente teve, equipamentos de cozinha, foi uma parceria aí com o MDS que a gente teve, construção de quadros escolares, por exemplo, aquisição de brinquedos, de equipamentos, né? Então, uma abrangência muito grande. E o que a gente chama de PAR pedagógico também, que a gente chama de, carinhosamente, formações, né? Também tem uma abrangência muito grande. Então, educação básica, educação especial, Brasil profissionalizado, educação de jovens e adultos, educação ambiental, inclusiva, do campo, étnico-racial, que são todas as ações da CECADI, né? Prisional, enfim, o foco muito amplo. E dentre as ações apoiadas, a gente tem aí aquisição de acervos, formações continuadas, aquisição de material didático, cursos à distância, aquisição de materiais esportivos. Então, tudo isso daí foi apoiado pelo PAR até 2016, tá? Nesses anos todos. Agora, a gente já teve início, desde o ano passado, o terceiro ciclo do PAR, o ciclo 2016-2019, tá? A gente vai ter algumas modificações em relação aos ciclos anteriores, algumas melhorias, né? Mas de uma forma geral, o novo módulo, né, que a gente chama assim, ele tem ele tem duas inovações muito importantes. São principalmente a interface no CIMEC. Eu vou aproveitar que a gente está com acesso à internet e vou acessar o CIMEC, porque vai ficar mais fácil de ver isso daqui. Então, a própria navegabilidade aí ficou mais fácil, mais amigável. E também o alinhamento do plano, tanto ao Plano Nacional de Educação, quanto aos planos estaduais e municipais de educação, tá? Então, só para dar uma navegada com vocês aqui no CIMEC, vamos ver se está conectado ainda, se caiu meu... Então, aqui, vamos entrar aqui, tá? Então, essa aqui é a minha telinha. Eu vou entrar no município aqui que já começou, esse aqui que já terminou o diagnóstico, né? Só pra gente dar uma olhada, tá? Então, essa aqui é a carinha do CIMEC agora para esse módulo do PAR, tá? Entre essas... aqui a gente tem um menu muito mais amigável. E como é que está o PAR agora? A gente não tem somente o diagnóstico, a gente tem agora a etapa preparatória do diagnóstico, que é o levantamento de várias questões prévias ao município, a própria questão do cadastramento dos dados da prefeitura. A gente tem também agora, por exemplo, informação dos conselhos, né, aqui, então... o preenchimento de informações dos conselhos municipais aí. Do Fundeb e da alimentação. Isso. Vocês têm que preencher aqui nessa etapa preparatória. Um ponto muito importante é essa vinculação ao Plano Nacional de Educação. Então, são os reloginhos, né? Importante, porque através do que foi proposto nos PMEs dos municípios, né? O PAR está sabendo as necessidades. Isso, exatamente. Então, aqui nessa etapa preparatória, o município tem acesso ao próprio arquivo do Plano Municipal de Educação que ele enviou ao MEC, né? E aí ele vai preencher os diagnósticos aqui, os indicadores,
em conformidade com o Plano Municipal de Educação, Plano Nacional de Educação, as suas metas, conforme ele previu no Plano Municipal, tá? Então, aqui, se por exemplo... acontecer, Angélica, de não estiver as metas do município, é porque o município não encaminhou o plano para... mas aí isso vai ser uma pendência. Eu acredito, eu não sei se a gente tem algum município nessa situação, de não ter enviado, porque o envio foi obrigatório e teve um prazo aí até 2015, se eu não estou enganada, para envio. Ano passado ainda estava enviando. Né? Então, essa é uma questão. O não ter o plano municipal de educação vai ser um impeditivo aí do andamento do PAR, tá? Se tiver algum município nessa situação que não tem enviado, tem que correr, porque todas as ações do PAR vão estar vinculadas e para ser atendido pelo plano, né, no caso de atendimento financeiro, né, atendimento com assistência financeira do FNDE, vai ter que ter o plano municipal de educação preparado e disponível. Do governo, da União, contribuir no regime de colaboração para atender as metas e estratégias, que são de responsabilidade deles. Isso, com certeza, tá? Então, essas aqui são duas inovações, né? A própria carinha aqui do CIMEC, que modificou essa vinculação com o Plano Nacional de Educação e essa etapa preparatória do diagnóstico. Depois de preencher toda essa etapa preparatória, é que o município vai entrar no diagnóstico propriamente dito, né? E aí sim, por dimensão do PAR, vocês vão responder, vão preencher esses indicadores aqui do diagnóstico, tá? Deixa eu ver aqui algumas perguntas. A gente teve algumas perguntas relativas ao diagnóstico. Essa já posso entrar. Por exemplo, é uma atenção muito grande que a gente tem que ter no preenchimento, porque veja lá, as metas de PME que estão relacionadas a este indicador. Você tem que fazer um estudo criterioso. Né? Então, o que não que pode acontece? Responder assim, de qualquer forma. Duas orientações do FNDE nesse sentido, tá? Uma, preenchimento do plano como todo, do diagnóstico, e quando o plano estiver disponível para preenchimento, com muita cautela, com a participação dos setores envolvidos, da comunidade, dos professores, né, dos conselhos, com muita cautela. E segundo, justamente por conta dessa cautela e porque quem conhece a sua realidade educacional é quem está no município envolvido, não contratar consultorias para isso. Tá? A gente não indica, a gente não recomenda, a gente não valida nenhuma consultoria particular nesse sentido. O FNDE possui técnicos que podem assessorá-los, tirar as dúvidas, tanto a FNDE quanto o MEC. A gente sabe que muitas vezes o contato conosco é difícil, a gente tem uma mão de obra reduzida, né? Mas a gente está disponível, vocês vão ver os contatos aí, tanto por telefone quanto por e-mail, e para assessorá-los no que a gente conseguir, tá? E a gente já percebeu isso, que muitas consultorias não vão ter esse cuidado. Tá? Vão fazer coisas padronizadas. Mas alguma coisa não consegue. Então assim, realidade, né? o plano é do município, quem sabe a situação educacional é o município, são as pessoas envolvidas ali, principalmente na educação, e com muita cautela, sem pressa. O diagnóstico não tem prazo, essa foi uma das perguntas aqui. Não tem prazo para finalização do diagnóstico, tá? A gente também não tem prazo ainda de abertura da próxima etapa do PAR, que é a elaboração do plano propriamente dito, tá? Quando for disponibilizado para preenchimento, vocês vão ser notificados, vocês vão receber e-mails, vão ver pop-up no site da FNDE, no site do CIMEC. Isso é bom que vá preenchendo com calma para que faça. E é por isso que o diagnóstico está disponível. Outra situação em relação ao diagnóstico. Quando o diagnóstico foi aberto, no início de 2016, por algum momento estava disponibilizado o botão de enviar o diagnóstico para a fase seguinte, de elaboração do PAR, ainda que esse módulo não esteja disponível de fato para vocês. A gente recebeu muitos questionamentos se isso seria, por conta das novas gestões, se esses diagnósticos poderiam ser revistos, né? Então a gente tem duas situações. Os municípios que continuam em fase de diagnóstico podem rever o seu diagnóstico todo a qualquer momento, tá?
Agora, a gente teve aí cerca de 160 municípios que tinham entrado em fase de elaboração e que aí sim o seu diagnóstico estava bloqueado. Para esses municípios, a gente está fazendo um trabalho junto com a TI para que vocês retornem à fase de diagnóstico e possam rever aquilo que foi preenchido, tá? Isso está sendo viabilizado e aí vocês vão ser notificados sobre isso também. Então, se você for algum município que já estivesse em fase de elaboração do PAR, vocês vão ser retornados para a fase de diagnóstico para rever. Se achar que não precisa rever nada, não precisa mexer em nada, né? Quando for disponibilizado o botão para envio do PAR, aí vocês só vão enviar o diagnóstico para entrar na etapa seguinte, tá bom? Ok. Bom, deixa eu voltar aqui a apresentação para poder enviar. Bom, então aqui são as duas inovações desse ciclo que eu falei, né? Aqui as etapas do PAR, né? As 3 fases que a gente tem, né? Ou vai ter, porque a elaboração ainda não está disponível, mas a gente tem a etapa preparatória, em que vocês têm que preencher os dados da unidade, fazer a vinculação do Plano Municipal de Educação ao Plano Nacional de Educação, o preenchimento de algumas questões estratégicas. Essa questão aí da execução e acompanhamento é só uma aba de consulta apenas, em que os municípios vão poder... Ele está com alguma pendência, não? Verificar em relação ao ciclo anterior o que foi firmado, tá? Então vamos ver aqui para esse município se ele teve alguma coisa. Então, esse município aqui teve esses termos de compromisso aqui, né? E aqui é exclusivamente para consulta. Se você precisar adotar alguma medida de pedido de prorrogação, alguma coisa, vai ter que entrar lá no módulo anterior, que é o PAR 2011-2014, tá? E verificar, entrar exatamente na execução e acompanhamento para poder solicitar prorrogação ou reprogramação, enfim. Vamos só entrar aqui nesse município, porque aí eu vou mostrar para vocês onde é que está isso, tá? Um detalhe muito importante, que a senha que está sendo enviada para acesso ao PAR já está dando acesso a vocês ao módulo PAR 2011-2014 e ao módulo Obras 2.0 também, tá? Então, se alguém também estiver com problema de acesso a esses outros módulos, entrar em contato conosco para a gente verificar, porque, embora vocês estejam pedindo acesso somente ao módulo PAR, a gente sabe que é necessário acesso a esses outros módulos. Então, já é concedido acesso a esses outros módulos, tá? Então, aqui, esse município aqui, ele tem esses termos de compromisso, ele não tem nenhum termo aqui em condição de pedir prorrogação de prazo, ele poderia, para algum aqui, dependendo da vigência, por exemplo, pedir uma reprogramação de subação. Não vou entrar nessa temática aqui agora, né? Mas, assim, aquela aba, aquela tela, reflete essa imagem aqui. Só que lá é simplesmente informativo. Qualquer ação que tenha que ser adotada em relação ao termo de compromisso do módulo anterior tem que ser feita pelo módulo anterior, tá bom? Do PAR. Finalizada a etapa preparatória, se houver alguma pendência de preenchimento na etapa preparatória, alguma meta que não foi indicada, alguma questão que não foi respondida, vai constar a pendência e não consegue passar para o diagnóstico. Estando tudo certo, aí sim vocês passam para a etapa do diagnóstico, em que vai ter vocês vão ter que preencher algumas questões dentro das dimensões do PAR mesmo, como eu mostrei lá para vocês. Uma vez concluído o diagnóstico, tá? Vocês vão estar aptos a entrar na fase de elaboração do PAR, com a indicação das demandas e iniciativas para atendimento das situações que foram apontadas lá no diagnóstico. Esse módulo de elaboração ainda não está aberto, tá? Quando for aberto, vocês vão ser avisados e vai ter manual, vai ter toda a instrução sobre isso, tá? Uma outra informação importante também, que a gente recebe alguns questionamentos, é relativa à prestação de contas do PAR, né? Então, a prestação de contas do PAR, ela vai acontecer via SIGPC. Vários municípios já devem estar familiarizados com o sistema, porque alguns programas do FNDE já estão com algumas contas
com as prestações de escolar, contas. o transporte escolar Isso, e aí pelo SIGPC, tá? A gente ainda está finalizando essa comunicação entre os sistemas para que as contas do par sejam prestadas pelo SIGPC também, tá? Então, contas online, só para vocês terem uma noção por que existe esse sistema, né, do SIGPC, havia algumas questões aí de acúmulo de documentos, porque cada documento era enviado de forma avulsa para a FNDE, excesso de papel, né? Enfim, muitas questões. Então, o SIGPC ele é uma forma de centralizar a informação no sistema, centralizar documentos e gerir esses documentos de forma que não se perca nada. Que colocasse mais tanto documento, né? Pois é, exatamente, tá? Então, as vantagens do SIGPC é o recebimento dos dados por meio da internet, análise automatizada de alguns critérios, com base em alguns parâmetros, algumas coisas tem que ter ou não tem que ter, e aí, se tiver alguma determinada pendência, o sistema já acusa. Integração de todas as etapas da prestação de contas. As prestações de contas, eu não sou especialista nisso, mas elas têm uma etapa documental, elas têm a etapa própria financeira, a análise técnica, né, de atingimento do objeto. Então, tudo isso vai acontecer via SIGPC, tá? Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês. Só deixando aqui disponível para que vocês anotem aí os contatos que são importantes para vocês. A equipe técnica do PAR lá no FNDE, que é onde eu atuo, vocês têm esses ramais todos aí para contactar a gente, e o e-mail institucional do PAR, que é o par@fnde.gov.br. Alguma questão de senha que vocês tenham do CIMEC, que tenha recebido a senha, um e-mail com a indicação da senha, mas a senha não funcionou, enfim, vocês podem mandar para esse e-mail daí também. O e-mail da área de habilitação, de cadastro de habilitação, é o da COAP, é esse daí, tá? Muitos já devem estar familiarizados. Quem já mandou documentos e ainda não foi cadastrado, ainda não foi habilitado, espera um pouquinho, tá? Porque se vocês ficarem mandando documento em cima de documento, vai ter um acúmulo de trabalho, enfim. Aguarda um pouquinho, se você já mandou e ainda não teve alguma informação, aguarda um pouquinho. Também questão de senha, de acesso ao módulo do PAR, vocês também podem contatar a SEB no MEC por esse e-mail aí do plano de metas, tá bom? Agora, questões aí, quem tiver alguma questão relativa a obras ou a monitoramento de obras, vocês têm esses contatos aí específicos que a equipe de obras nos atualizou recentemente. Vocês podem anotar. Alguma questão de obra paralisada, precisa licitar, era uma obra MI, precisa, enfim. Vocês podem entrar com contato através desses e-mails e telefones aí, tá bom? E era isso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que foi enviada que eu não atendi. O diagnóstico. A gente recebeu algumas perguntas aqui. Alteração de metas no CIMEC. Enfim, é aquilo que eu falei, o diagnóstico, para quem está na fase do diagnóstico, continua aberto para edição, tá? Essa do mobiliário é bem importante. O PAR liberou recursos para a compra do mobiliário em 2014 e restou um saldo na conta. O que deve ser feito? Isso aí é caso a caso. A pessoa, né, é bom entrar em contato com... Nesse caso aí tem que entrar em contato com o FNDE, porque... A gente tem que ver o caso específico, tem que consultar o município, consultar o termo de compromisso específico para passar a orientação acertada, tá? Não tem uma orientação genérica ser dada, tá? Aqui também, problema de preenchimento aqui referente ao CAI. A gente tem que dar uma olhada, entrar em contato com a gente para a gente ver se foi algum problema de sistema, para acionar a área de TI, né? Questão de cadastro a gente já abordou, das senhas. Aqui, dimensão, formação dos profissionais, preencher essa dimensão, levando em consideração os dados dos profissionais do município, sendo de 2014. Essas tabelas aí, elas são levantadas do censo escolar de 2014, né? Foi o que foi disponibilizado para a gente. Então, em princípio, sim, vocês têm que utilizar isso daí como informação. Se tiver modificado muito, eu acho que não tem problema nenhum vocês preencherem isso com base no que está mais atual e justificar lá no campo apropriado, tá? Aqui também o município indicou aqui que já tinha indicado algumas demandas
durante o preenchimento do diagnóstico e se precisaria preencher isso de novo depois na aba do PAR, lá da elaboração. Eu até entrei nesse município específico para dar uma olhada. Sim, porque ali na etapa diagnóstica vocês apontaram a situação que está, embora no campo justificativa tenha indicado que tenha determinadas demandas. Mas essas demandas não é esse o momento, vocês vão ter um momento para indicar as demandas. Então, não é preciso editar isso daí, pode deixar como está, mas vocês vão ter que preencher essas demandas depois sim no momento da elaboração do PAR. Não tem prazo para finalizar o diagnóstico. É aí aqui uma questão mais específica de dúvidas do PAR. Quando tem um termo de compromisso, qual que é a primeira etapa? Dar aceite no termo? Quem dá o aceite? Sim, foi disponibilizado um termo de compromisso, o prefeito tem que dar o aceite lá no CIMEC, tá? Com a senha dele. Informações sobre os termos de compromisso, vocês vão entrar em contato com esses contatos aí. E na sua explanação, essa pergunta aqui, que foram 4 perguntas, ela ficou muito clara, você deu passo a passo. Isso, joia, que bom. Só esclarecendo aqui, se você tiver dúvida de um termo de compromisso referente à obra, entre em contato com a equipe técnica de obra, tá? Se for uma questão de formação, de aquisição de equipamento, alguma coisa assim, aí você entra em contato com a equipe técnica do PAR ali de cima. As duas são equipes técnicas do PAR, o nome aí ficou um pouquinho dúbio, mas é porque a parte de obras tem algumas especificidades que os outros técnicos mais gerais não vão saber atender, ou até sabem atender, mas é melhor que não diga para não dar uma informação equivocada. Então, assim, entre em contato, se for uma coisa de obra, entre em contato com a equipe de obras, não sendo obra, com aqueles primeiros ramais ali que estão disponíveis. E eu acho que é isso, gente. Espero que tenha sido um pouco esclarecedor aí para os novos gestores que estão chegando. A gente se coloca à disposição para ajudá-los no que vocês precisarem. Muita tranquilidade nessa questão das senhas, muita calma, a gente está trabalhando aí, tem tempo. Se vocês tiverem alguma questão específica em relação a algum documento que precisa ser prorrogado, alguma coisa assim, nos contate para a gente ver como resolver a situação, tá? Mas é uma situação que a gente tem que ver caso a caso. E é isso. Pois é, André, porque a gente agradece a disponibilidade sua em vir até aqui, né? Foi excelente suas explicações. Eu creio que deve ter dissipado muitas dúvidas dos dirigentes, né? Agradecemos ao FNDE e especialmente ao setor da divisão de apoio aos programas especiais. Okay? Gente, essa videoconferência ficará disponível na biblioteca do Conviva. Basta digitar videoconferência lá no espaçozinho da busca. Caso você tenha sugestões de temas para as próximas videoconferências, envie por e-mail para contato@convivaeducacam.org.br. O Conviva disponibiliza articuladores em cada estado para apoiar o uso da plataforma. As informações de contato podem ser disponibilizadas pela seccional da Undime ou através do e-mail contato@convivaeducacam.org.br. Obrigada por sua participação e um abraço da equipe Conviva. Deu certo?